Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Numa figura assim fascinante do panteão iorubá. Vamos explorar uma das caras mais intensas de Oiá, Oiá Topé, a senhora do eco e do fogo. Isso mesmo. A gente está usando aqui uns trechos de Oiá Topé, Eco, Fogo e a Força Inseparável. E a ideia é tentar desvendar um pouco o mistério dessa Topé, essa ligação dela com o fogo, com Exu e Ná, o que faz dela uma Oiá tão particular, né? Tão forte. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. É sempre uma viagem, né? Explorar essa riqueza toda do panteão iorubá. Especialmente as diferentes qualidades, como a gente chama, que são tipo caminhos, aspectos específicos de um mesmo orixá. Exato. Cada qualidade mostra uma face diferente. E o que é muito fascinante em Oiá-Topé, e que as fontes realmente ressaltam, é essa mistura única mesmo, de som, pelo eco, e energia pura, sabe? Quase selvagem do fogo. Essa combinação eco e fogo, acho que é o ponto de partida perfeito. O nome, Topé, né? Significa eco. E as fontes trazem um detalhe que eu achei incrível. Ela tem que ser chamada em voz alta, com força, com vigor. Hum. Fico pensando, não é qualquer barulho que chama ela, certo? Tem algo mais aí nessa invocação. Exatamente. Não é só o volume, tipo gritar por gritar. É a intenção, a energia que você coloca na voz. É a vibração, o axé mesmo. Essa força vital, sabe? Que vai junto com o som. Ah, o axé na voz. Isso. O eco, nesse sentido, não é só uma coisa mecânica, que repete. É a própria energia inicial reverberando, voltando amplificada. Por isso que, para lidar com o topé, tem que ter essa presença, essa clareza no que você quer quando chama. Ela meio que espelha a força que a invoca, sabe? Entendi. A força da chamada. Volta na resposta dela. E essa intensidade toda se liga direto na outra parte da identidade dela, né? A ligação super forte. Quase uma coisa só, com Exu e Ná, o Exu do fogo primordial. Simbiótica, se disse bem. O texto descreve ela assim, sem meias palavras. Uma Oiá ardente, intensa e perigosa. Essa palavra perigosa chama atenção. O que faz essa combinação fogo-eco ser desafiadora? Ou até perigosa mesmo? Olha, eu acho que o perigo aí tem a ver com a intensidade e talvez a imprevisibilidade dessa força junta. O fogo do Exu Iná é energia pura que transforma. Mas sem controle, né? Pode destruir. Claro. E o eco da tópia amplifica o que chega nela. Então, juntas, elas são uma força de mudança radical, que não aceita coisa morna, parada, inércia. A comparação que a fonte faz com labaredas é ótima. Fica oscilando o tempo todo. Como assim oscilando? Pode ser o calor bom que acolhe, sabe? O amor forte, apaixonado. Mas pode virar fúria, que queima tudo. O exagero que desequilibra. É um dinamismo muito extremo. Se a pessoa não entende, não respeita isso, aí sim pode ser bem desafiador de lidar. Uma força que exige movimento constante. Faz todo sentido. E essa natureza vibrante aparece visualmente de um jeito bem forte, né? As fontes falam das cores dela, vermelho vivo e marrom terra. Cores fortes, primárias. Sim, o vermelho vivo é fogo puro, paixão, sangue. A energia vital ali, na cara. O marrom terra liga ela ao chão, à firmeza. Mas também é a ancestralidade ao mundo material onde essa energia toda atua. É a chama e a base que sustenta ela. E os adornos de cobre. Ideias, braceletes, peitaça, AD. Isso. Os adornos de cobre, pulseiras, idés, braceletes, o adorno no peito, peitaça, e a coroa, AD, que às vezes tem pedras e aquelas franjinhas, o chorão. O cobre é um ponto-chave aqui. Por que o cobre, especificamente? Tem o simbolismo aí. Tem, e muito. O cobre é conhecido por conduzir energia, né? Elétrica, térmica. No ritual, essa propriedade física vira símbolo. Usar cobre é como potencializar a capacidade da topé de conduzir, de transmitir, de direcionar esse axé de fogo dela. Ah, então não é só enfeite. Longe disso. É quase uma ferramenta que amplifica essa natureza vibrante dela. Mostra que a energia dela não é para ficar guardada, sabe? É para fluir, para conectar, para causar impacto.
Ela também usa uma adaga de cobre que reforça o lado guerreiro, de corte, e o eruexim. O chicote de rabo de cavalo, né? Isso, ou de búfalo, que é símbolo da autoridade de Oiá sobre os espíritos, os ventos. Mas aqui com Topé, talvez tenha uma ligação ainda mais forte com o comando dessa energia do fogo. É uma imagem muito poderosa mesmo. E essa rede de energia não fica só entre ela e Exu Iná, pelo visto. As fontes citam laços rituais fortes com outros orixás de peso, Xangô Baru, Ogum Xoroquê e Ogum Acajá. Todos eles ligados de um jeito ou de outro a fogo, raio, metal, guerra. Essas conexões são essenciais para a gente entender onde Oiá Topé atua. Xangô Baru está ligado ao poder do Trozon, da justiça, do fogo lá do céu. Ogum Xoroquê e Acajá são a força do ferro, da forja de abrir caminho na marra, da guerra. Ogum Xoroquê tem uma ligação forte com Exu também, né? Exatamente, fecha um ciclo ali. Estar conectada com eles coloca Topé bem no centro de energias que transformam, que às vezes entram em conflito. O domínio dela pega o fogo da terra, Exu Iná, o fogo do céu, Xangô Baru, e a força do metal e da guerra, Ogum. É uma rede de poder bruto primordial. E essa rede toda, essa complexidade, deve influenciar muitos filhos de Oiá Topé, né? As pessoas que são iniciadas para ela. O que as fontes dizem sobre eles? Dizem que são pessoas que entendem fundo o poder do fogo. Por isso, muitas vezes são chamados para fazer defumações importantes, rituais de limpeza, de transformação, que usam o fogo. E tem um ponto bem interessante: eles geralmente têm uma ligação especial, uma responsabilidade nas coisas de Exu. Como assim? Podem ter cargos de confiança nessas funções, sabe? E muitas vezes são eles que cuidam do Ipadê, aquele ritual importante para saudar e chamar Exu. Quer dizer que esse filho de Oiá Topé é ter uma responsabilidade dupla com Oiá e com Exu. Exatamente. Carregar a energia de Topé significa saber lidar e interagir com as forças que estão ligadas a ela, principalmente Exu e Iná, claro, mas também Xangô e Ogum. E isso aparece nos fios de conta que eles usam. Ah, é? Sim. Não usam só os fios de Oiá, usam também os de Exu, os de Xangô, os de Ogum. Não é só por devoção, sabe? É um jeito de mostrar, de reconhecer esse equilíbrio de forças que formam a identidade espiritual deles. E a necessidade de honrar essa rede toda para manter o próprio axé equilibrado, ativo. É gerenciar energias bem poderosas. E a conexão principal com o Exu Iná é descrita de um jeito assim absoluto. Sem Exu e Iná, Topé não caminha. Dependem um do outro para os caminhos abrirem, para a energia fluir. Precisamente. E essa interdependência aparece de forma bem concreta na descrição do assentamento de Exu Iná, o lugar sagrado onde a energia dele fica fixada, onde ele é cultuado. Como é esse assentamento? Segundo as fontes, é feito na Tabatinga Vermelha, uma argila especial, vermelha, muito valorizada nos rituais e moldado com folhas consideradas quentes, de energia forte, e outros elementos vermelhos também. Mas o detalhe crucial é esse: o assentamento recebe 9 brasas vivas no início, e toda vez que ele é alimentado com oferenda, colocam mais uma brasa nova. Nossa, então o próprio fundamento do Exu Iná é mantido vivo pelo fogo, literalmente. Exato. É o fogo sendo cuidado, alimentado ali no ritual, um símbolo vivo pulsante dessa parceria que é essencial. O Exu Iná que anda com o Topé é, na essência e no culto, alimentado pelo mesmo elemento que define a própria Oiá Tupé. A ligação não podia ser mais clara. E o fogo está em todos os rituais dela, parece. As fontes falam que durante os recolhimentos na iniciação dos filhos de Topé, tem que ter um fogo aceso no ronco ou quarto sagrado. Sim, esse fogo aceso direto simboliza a presença ativa, transformadora de Topé durante todo aquele processo de renascimento espiritual do iniciado. É manter o calor sagrado que molda, que purifica. Faz sentido? E tem mais, nas oferendas para ela é comum colocar um ajeré, que é tipo um alguidar, uma vasilha de barro, com brasa ou fogo do lado do Igbá, o assentamento dela. E esse ajeré pode até receber o egê, o sangue das oferendas animais. O próprio sangue vital alimentando o fogo. Uau, isso é muito forte. Mostra como o fogo é central em tudo mesmo, da iniciação até a comida ritual.
Mostra que a própria essência vital que é oferecida é consagrada, transformada pelo fogo. Liga vida, morte e renascimento a essa energia de fogo que Topé representa. Falando em alimentação, a comida dela também reflete isso, né? Muito dendê, aquele óleo de palma vermelho quente, acarajé frito com um grão de ataré, a pimenta da costa em cada um, icuru, abara, tudo com bastante dendê. O dendê é um super veículo de axé, né, em muitas tradições afro-brasileiras, associado a calor, vitalidade, energia dinâmica. Para uma orixá de fogo como o Topé, claro que as comidas dela tinham que ser ricas nesse elemento quente, vibrante. E os números das oferendas? A fonte cita 11 ou 9. Isso. Geralmente 11, mas o 9, que é o número clássico de Oiá, também serve. O número 11 está ligado ao Odu Oarim no jogo de búzios. E esse Odu muitas vezes fala de caminhos complexos, transformações profundas e, olha que interessante, da ligação entre Oiá e Exu. O número 11 reforçando a parceria Oiá-Exu. Mais uma confirmação. E tem um rito de iniciação secreto que mencionam. Parece bem intenso. A Iaó, a noviça, fica com os pés em cima de chifres de búfalo com dendê quente e segurando um alguidar com 11 brasas. É, rituais assim são marcos de passagem fortíssimos. O contato direto com o calor controlado, o dendê quente, as brasas, os símbolos como o chifre de búfalo, que é super ligado ao Oiá, e o número 11, tudo isso serve para marcar iniciando profundamente com a energia específica de Topé. É uma prova e uma consagração pelo fogo. Nossa! E ainda tem outro detalhe que sela a união com o Exu Iná, o segredo do padê, a oferenda inicial para Exu. O padê do Exu Iná dela é feito com o próprio óleo que fritou os acarajés de Topé. Peraí. O óleo consagrado a ela alimenta diretamente o Exu dela. É um ciclo perfeito. Exatamente. Mostra que a energia gerada na comida dela vai direto para o parceiro, indispensável. Nada se perde, tudo se conecta, se reforça. São rituais que funcionam em níveis simbólicos, energéticos e até físicos, de forma muito profunda. E toda essa relação complexa, essa fusão de eco e fogo, tem uma história mítica para explicar, né? Uma que a fonte conta. Como que Oiá, Topé e Exu Iná se encontraram e viraram inseparáveis. Ah, os mitos de origem são sempre muito reveladores. Conta pra gente essa história. Bom, a história começa com o nascimento de Exu Iná. Ele nasceu do primeiro raio que caiu na terra. Era fogo puro. Tão intenso que vivia isolado, queimava tudo que chegava perto. Nossa, Ele queria companhia, família, mas a própria natureza dele não deixava. uma origem poderosa, mas que solidão, né? A tragédia do poder sem controle, Ningo. Conseguiu ajudar ele a controlar as chamas. Aí Xangô mandou ele procurar Orumilá, o sábio, o dono do oráculo. Uhum. Orumilá jogou o Ifá e revelou: tinha alguém que podia ajudar. Uma feiticeira poderosa chamada Topé, senhora dos ventos e do eco, que morava lá na terra de Nupé. E Orumilá disse para ele levar azeite de dendê de presente. A entrada de Orumilá sempre muda o jogo, né? Mostrando o caminho do destino. Muitas vezes com um encontro, uma oferenda específica. O Dendê como presente já mostrava a importância dele na história. Exato. Aí Exu Iná foi para Nupé. Chegando lá, outra instrução: gritar Topé 9 vezes. Com toda a força. Só no 9º grito ela apareceu. 9 vezes. Imponente. Vestida de vermelho e marrom, com os braceletes de cobre e tudo. Aí ele contou a história dele. A dor, a solidão. O chamado forte 9 vezes. Lembra o que a gente falou no começo, né? A invocação com força, o número de Oiá. E ela já aparece com os símbolos dela e como ela reagiu. Topé ficou com pena, decidiu ajudar. Com a magia dela, o conhecimento, ela fez uma manta especial de couro de búfalo, outro símbolo forte de Oiá, e jogou em cima do Exu Iná. E a manta conseguiu abafar as chamas, controlou o fogo dele pela primeira vez. Que interessante. A solução vem de um elemento da própria Oiá, o búfalo, mostrando que já tinha uma sintonia ali, mesmo que escondida, um controle temporário, mas que alívio para ele, né? E para agradecer, Exu Iná ofereceu o dendê que trouxe. Só que na hora de abrir, ele teve um impulso, quis dar um presente mais dele, sabe? Arrancou um pedaço da própria pele em chamas para Topé ter sempre uma faísca do fogo eterno dele. Só que
Só que... O pedaço de fogo vivo caiu sem querer dentro do pote de dendê. Ah, aí está, o momento-chave. A faísca que acende tudo. O fogo primordial encontrando o dendê, o óleo que potencializa. Exatamente. A mistura da pele em fogo do Exu Iná com o dendê causou uma explosão violenta. O fogo, o óleo, o axé dos dois. Tudo se fundiu de um jeito explosivo. E nesse turbilhão todo, Topé foi transformada. Uau! Ela absorveu a essência do fogo, juntou com a natureza dela de vento, de eco, virou uma labareda viva. A própria Oiá Topé, a senhora do eco e do fogo. E daquele momento em diante, eles nunca mais se separaram. Uma história incrível, de como duas forças diferentes se acham, se transformam e criam algo novo juntas. Que mito poderoso mesmo, ele resume perfeitamente a dinâmica dessa relação. Não é só uma aliança, né? É uma cocriação radical. Exu e Inajá acha em Topé o controle a parceria que ele precisava. E Topé, pelo contato com o fogo dele, potencializado pelo dendê, vai além da natureza original dela. Incorpora o fogo para sempre. Ela não só ajuda ele. Não, ela vira fogo através dele. A explosão é o ponto sem volta. É o nascimento de Oiá Topé como essa entidade específica, resultado direto dessa interdependência, dessa transformação mútua. Faz todo sentido. E essa natureza intensa, forjada no fogo e no eco, deve aparecer nos caminhos divinatórios, onde ela mais se manifesta, imagino. As fontes falam dos Odus, que são como destinos, energias simbólicas que aparecem na adivinhação, tipo no jogo de búzios. Quais Odus estão ligados ao Oiá Topé? Sim. Os Odus, onde um orixá responde mais forte, geralmente refletem as características dele. A fonte indica que Oiá Topé costuma aparecer nos Odus Ocanhã, que é o número 1, Etalgundá, 3, Ossá, 9, Oarim, 11 e Egilaxi Borá, 12. Cada um desses caminhos tem energias que batem com ela. Pode dar uma ideia do que esses Odus significam para ela? Rapidinho. Claro. Ocanhã 1 fala de início, potencial, individualidade, mas também de obstáculo e da presença forte do próprio Exu. Etalgundá 3 tem energia de Ogum, luta, demanda, conquista na força, o ferro. Ossá 9 é um Odu super ligado a Oiá, aos espíritos ancestrais, os eguns, ao poder feminino que transforma as mudanças radicais. O 9 é bem Oiá mesmo. O Arim 11, como a gente já falou, é complexo, ligado a transformações profundas, a própria Oiá e a Exu, reforçando essa parceria, e Egilaxi Borá 12 conecta com Xangô, justiça, poder real, equilíbrio, mas também o poder do raio e do fogo. Percebe como os temas se repetem? Totalmente. Fogo, transformação, luta, conexão com Exu, Ogum, Xangô. Os próprios caminhos da adivinhação confirmam essa rede de forças, essa natureza intensa, dinâmica, de Oiá Topé. Exato. Uau, que mergulho profundo foi esse. Então, tentando juntar tudo, o que define mesmo o Oiá Topé? Qual a síntese? Acho que a síntese é essa fusão única. Oiá Topé é a força do eco da palavra, que precisa de intenção, de vigor, para ir e voltar, que se junta de um jeito que não dá para separar com o fogo primordial de Exu Iná. Ela é intensidade em pessoa, sabe? Oscila como uma chama, não suporta inércia, exige movimento, transformação. Sim. Os símbolos dela, como o cobre, as cores vermelha e marrom, os rituais cheios de fogo e dendê, a natureza dos filhos dela, as conexões divinas, tudo aponta para essa energia vibrante, transformadora e muito interligada. E é importante lembrar que ela não é só fogo, como você disse antes. A parte do eco, da comunicação que amplifica, continua sendo central. Fundamental. É a intensidade que se comunica, que precisa ser ouvida e que responde com força. Uma força que pode ser super criativa, que impulsiona, que abre caminhos com calor, com paixão, mas que, sem o respeito, sem o equilíbrio, talvez o equilíbrio que a própria parceria com o Exu Iná representa, pode ser avassaladora. A relação deles é um modelo fascinante dessa interdependência dinâmica. Um potencializa o outro, mas também, de certa forma, âncora o outro, equilibra nesse fluxo constante de energia. Essa ideia da interdependência como chave para a força se manifestar por completo é muito poderosa mesmo. E leva a gente para uma reflexão final, né?
Sim. Pensando nessa união quase simbiótica de Oiá Tupé e Exu Iná, onde o fogo precisa do eco e do vento de Oiá para ganhar essa forma específica, poderosa, e o eco e vento ganham uma dimensão de fogo. Como que a gente pode trazer essa ideia para a nossa vida? Que parcerias, que colaborações, que ecos, sejam externos ou internos, a gente precisa para que os nossos fogos, nossas paixões, projetos, vontades de mudar possam realmente aparecer, ganhar força, ganhar forma e manter nossos caminhos com energia, abertos, em vez de se queimarem sozinhos ou se apagarem por falta de conexão. Fica aí a provocação para a gente pensar nas nossas próprias interdependências criativas.